Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar Irmã Zarabatana. Meu nome é Rose Campos, colaboradora da casa. Hoje nós vamos trazer para essa nossa reflexão de sexta-feira o tema A Expansão da Consciência, mas antes eu convido a todos para nos reunirmos numa singela prece inicial, para que possamos então harmonizar esse nosso ambiente, seja nesses momentos que estão aqui, no momento em que a palestra vai ao ar, tá? Seja no futuro, em qualquer momento que qualquer pessoa venha a acessar esse assunto, esse estudo, que essa boa vibração possa atingir a cada um dos corações. Nesse exato momento, então, vamos respirar profundamente, deixar do lado de fora preocupações, aquela atividade mental do dia a dia, e vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais uma bendita oportunidade de estudo, por mais essa chance de podermos refletir à luz da doutrina espírita, agradecendo também a presença de Irmã Zarabatana e de toda a sua falange que nos envolve nesse instante, em muito boa vibração, em apoio, em amparo, que essas boas energias possam ser levadas a todos os corações que neste momento, pelo mundo afora, estejam necessitando de uma força, de um amparo, de uma energia positiva, que seja em nome do Mestre Jesus e com o amparo de toda essa egrégora maravilhosa, que nós possamos então dar início a essa nossa reflexão de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus amigos, vamos falar sobre a expansão da consciência. Esse tema veio até nós a pedido de alguns dos nossos companheiros do estudo da quarta-feira, no nosso grupo do WhatsApp. A gente temos estudado à luz da doutrina espírita o livro Violetas na Janela, com muitos desdobramentos à luz da doutrina espírita e de muitas outras obras. E os nossos colegas sugeriram então esse tema como tema para uma palestra de sexta-feira. Coube a nós tentar desenvolver esse estudo. Vamos ver se a gente consegue então, nesse pouco espaço que nós temos, fazer uma abordagem à luz do Espiritismo. Então Kardec, vamos começar com ele, como não poderia deixar de ser. Ele traz para nós no livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos sobre a liberdade de consciência, ele pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? A que os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem. Mas a gente não poderia falar da consciência sem também tocar num ponto que também é muito crucial e caminha muito lado a lado a ela, que é o livre-arbítrio. Quando Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E eles respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem os homens a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então vejamos, nós temos aqui a liberdade de pensar, temos a consciência, que é um pensamento íntimo e que é inerente ao homem, e ele tem essa liberdade de pensar, e ele tem também a liberdade de agir. Bom, vamos manter essa informação em mente para a gente poder seguir com a nossa reflexão. Bom, o que a doutrina espírita nos explica? Porque esse tema que nós estamos abordando hoje, ele está muito afeito ao aspecto filosófico do espiritismo. Os espíritos nos explicam que a evolução espiritual, ela se dá do átomo ao arcanjo, ou seja, o princípio inteligente, uma vez Deus resolvendo criar como ele cria e cria incessantemente, ele cria elementos que fazem parte de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal,
E esse princípio inteligente que habita cada um desses elementos, que fazem parte de cada um desses reinos, esse princípio inteligente ele vem evoluindo sempre, porque a lei da evolução é uma máxima, é uma lei natural de Deus, da qual nenhum de nós escapa, estamos mergulhados nela. Então, do átomo ao arcanjo a gente evolui. Mas aqui a gente está falando da consciência que é inerente ao espírito. Então, já é inerente ao princípio inteligente já no estado de humanidade. Então, os espíritos, de qualquer forma, ao alcançar esse estado da humanidade, o princípio inteligente, ao alcançar o estado nominal, de qualquer forma, eles têm aí, começam novamente, eles continuam essa escala de evolução, né? Então, eles são criados simples e ignorantes, e através das múltiplas existências evolutivas, quantas forem necessárias, esse espírito então vai um dia alcançar o grau de consciência de um espírito iluminado. Mas, vejamos, nós saímos, o princípio inteligente que somos nós, né, que fizemos toda essa trajetória evolutiva, que entramos no estado de humanidade, vindo do estado animal, né, do reino animal, ainda com os nossos instintos muitíssimo aflorados. Vamos começar então como homem a fazer a nossa evolução, continuar a nossa evolução consciencial. Mas no início nós estamos todos muito vinculados ao quê? Ao corpo, ao instinto. Nós estudamos, já temos uma palestra aqui no canal falando sobre as dimensões do ser. A expansão da consciência, ela estaria atrelada, estaria vinculada nessas dimensões do ser, justamente na parte do aspecto mental. Porque no início, como a gente acabou de falar, nós temos muitos instintos. E a sobrevivência do homem, a vivência, vida após vida, durante muitas existências, a criatura vai estar muito mais pautada em se preocupar com o que é instintivo e com o que é egóico e com o que ele tem o interesse somente da manutenção daquilo que lhe diz respeito única e exclusivamente a ele e ao que lhe cerca e lhe pertence. Ele está muito mais ligado à questão instintiva, muito mais material, do que propriamente espiritual. Então, com o passar do tempo, os espíritos vão chegar num ponto, eles chegam num ponto, todos nós chegaremos nesse ponto, em que passaremos a trabalhar o nosso mental inferior, que é muito mais prático, muito mais pragmático, né? Ele passa a ficar cada vez mais vinculado, ele vai ascendendo e ele vai acessando cada vez mais aquilo que já é próprio do mental superior, que é abstrato. Então, o espírito sai daquilo que é muito físico, muito mais objetivo, muito mais racional, e começa a abstrair um pouco mais. Começa a ter um raciocínio um pouco mais abstrato com relação às coisas, e começa a ter anseios cada vez mais que são mais inerentes ao campo mental superior. Bom, então do corpo físico, que é o que dos nossos 7 corpos, é o que está mais vinculado ao plano, à densidade da terceira dimensão, a maior materialidade, até o Atma, que é o espírito na sua maior pureza, vamos dizer assim, né, na sua maior fluidez, né, espiritual, na sua menor densidade. Esse caminho todo, ele começa, vamos lá, voltando, do átomo ao arcanjo, mas que em algum momento chegou do átomo à humanidade, e da humanidade começa então esse processo evolutivo que vai levar à angelitude do espírito. Mas é todo um processo, e a expansão da consciência é o processo, um dos mais importantes para que isso possa realmente ser levado a cabo. Então,
colocando dentro das dimensões do ser a expansão da consciência, ela já se coloca então do mental inferior para o mental superior. São os espíritos que já estão em condições, já estão sensíveis a raciocinar, a sentir, a perceber, a aspirar, a ansiar algo acima, algo um pouco mais sutil, um pouco mais elevado. Bom, Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Ao que os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, eles passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, está aqui os espíritos nos dizendo esse processo de evolução. Então, inclusive a expansão da consciência é algo que é inerente ao espírito. Nenhum espírito é mau ou bom, criado mal ou bom desde o princípio. Nenhum espírito está fadado a ficar naquele estado muito mais vinculado à materialidade, aos instintos, ao ego, à posição egóica, para sempre, para toda a eternidade. O que eles dizem é que é próprio do espírito esse processo de evolução. E como a gente já falou antes, estamos mergulhados na lei, numa das leis naturais, que é a lei do progresso, a lei da evolução, que é incessante. Então, eu fui encontrar em Emmanuel uma colocação, uma fala de Emmanuel que nos ajuda então a trazer essa nossa reflexão para a questão da consciência, essa questão da evolução espiritual. Ele diz o seguinte: o espírito não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que ele deva ao espírito a própria consciência, a vitória ou a derrota. A vitória ou a derrota sobre si mesmo. Então, o espírito não vai ter nenhuma proteção, não vai receber nada de mão beijada. Todo esse processo evolutivo vai ser esforço de cada um de nós, espírito imortal encaminhada. A gente tem aqui essa fala de Emmanuel, está no prefácio do livro Missionários da Luz, livro de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Bom, se a gente traz um pouco, nós temos falado muito em outras palestras, inclusive, temos abordado vários aspectos da física quântica, do pensamento quântico. Temos uma palestra que fala do espiritismo e o pensamento quântico, porque o espiritismo, ele caminha muito aliado, ele acompanha a ciência. Então, segundo essa visão da física quântica com relação aos níveis da consciência humana, a física quântica, uma coisa ela já deixa para nós, ela reitera, ela nos informa de uma forma categórica, e os espíritos já nos confirmam isso, de que nós somos energia, tudo é energia, e nós estamos, por isso, conectados a tudo e a todos, porque não existe nada no universo que não seja energia. Então nós somos, como diz Emmanuel em um outro prefácio, ele diz que nós somos energia, nós somos um facho de energia condensada na experiência humana. Então, o que vem a corroborar aquilo que a física quântica nos diz. Então, segundo a física quântica, nós vamos ter os estados em que nós estamos adormecidos, nós vamos ter os estados dos despertos e aqueles espíritos, aquelas consciências que já são aquelas consciências com um grau de conhecimento e de percepção e de autopercepção como fazendo parte do todo, como sendo uma parte que é parte do todo, então que não está desconectada e que por isso vem e vivencia já aqui na terceira dimensão uma vida com mensagens que vão servir como exemplos para as outras consciências, para que essas outras consciências consigam também, com base nesses exemplos, evoluir, que são os avatares, e que nós tivemos tantos encarnados aqui na Terra e que deixaram isso em todos os pontos do planeta,
dando origem a diversas religiões, a diversas linhas filosóficas, e nós, cristãos que somos, temos esse avatar, que é o nosso exemplo, o nosso Mestre Jesus, né, que vivenciou aqui na terceira dimensão, que deu um exemplo de vida de como é uma criatura viver, experienciar aqui na terceira dimensão uma consciência totalmente expandida. E não foi à toa que ele nos disse e deixou esse ensinamento, né? Vós sois deuses, ou seja, temos todos a nossa luz, temos todos a centelha divina dentro de nós, somos todos filhos de Deus, todos conectados a Deus, todos mergulhados no universo mental que é Deus, e todos nós conectados uns aos outros. Foi por isso que ele também nos disse: faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a ti mesmo. Foi por isso que ele nos ensinou com a parábola do bom samaritano quem é o irmão, quem é o verdadeiro irmão daquele que estava ali caído, né? Não era aquele que vivia uma vida de pompa e circunstância ou que simplesmente falava as coisas e não fazia. É aquele que, apesar de ser até muito criticado socialmente, fazia parte de um grupo que era o grupo da Samaria, é aquele bom samaritano que para e estende a mão e faz pelo seu semelhante aquilo que ele gostaria que fosse feito por ele mesmo. É aquela conexão com o todo, é a empatia, que é uma das características de uma consciência mais expandida. Aquele que vê o outro e vê no outro e sente no outro a dor do outro como se fosse a sua própria, porque já experienciou dores em suas vivências anteriores e consegue então olhar para o outro com a empatia necessária para então estender a mão e fazer sim, agir em prol do outro, assim como gostaria que qualquer outro agisse com relação a si próprio. Bom, então a consciência, como estava aqui naquele final, consciência então de que nós estamos conectados a tudo e a todos, porque tudo é energia. Em termos de consciência, a gente pode fazer uma comparação com o iceberg. A humanidade terrestre, vamos falar aqui em termos de humanidade terrestre, não vamos falar em humanidade de todos os planetas, a humanidade terrestre. Se formos fazer um paralelo, como se fôssemos todos um iceberg, nós temos a grande maioria de nós está numa linha de consciência que ainda está abaixo, ela está ainda galgando, caminhando para o seu despertar. A grande maioria da humanidade ainda está adormecida. O Divaldo Franco, em várias palestras, eu já tive a oportunidade de ouvi-lo comentar que a grande maioria da humanidade vive da cintura para baixo, né? Satisfazendo apenas as suas necessidades mais primárias de subsistência e de prazeres mais primários também. E que cada um de nós, a cada um no seu tempo, vai caminhando e vai expandindo gradativamente a sua própria consciência, para ir então almejando e percebendo a vida e percebendo o seu lugar no mundo e o seu lugar, a sua conexão com o todo de uma outra forma. Então, é assim que caminha a humanidade, como diz Cazuza, né? A passos de formiga e sem vontade, mas a gente vai indo, vai caminhando. E em algum momento, em um dado momento, o espírito desperta. Há um despertar consciencial. Para cada um acontece de alguma forma. Uns começam a se questionar mais se a vida é realmente só aquilo que eles estão vivendo, se existiria algo a mais. Alguns são despertados por uma dor muito intensa. Não é incomum a gente escutar essa expressão, né? Pelo amor ou pela dor, mas é mais fácil a pessoa ir em busca de respostas e de ajuda e de informação, de ampliar o seu entendimento pela dor. Quantas pessoas não passam, por exemplo, por situações, às vezes, de uma quase morte,
e que depois que voltam, né, que não vêm a falecer, eles retomam a vida e passam a viver com um ponto de vista, com uma maneira de ver a vida completamente diferente. Passam a dar valor a coisas que até então, antes daquele problema que ocasionou a sua quase morte, às vezes por uma cirurgia, por um acidente, uma coisa, a pessoa passa a ver a vida de uma outra forma, ela expande a sua consciência de uma forma tal em que ela começa a perceber o que é realmente importante nessa vida. Então, Emmanuel traz para nós uma fala que ele nos diz a respeito desse despertar. Quando é que a gente faz esse despertamento? Ele diz que nós, todos nós, né, e acabaremos por fazer. E ele diz assim: se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação do micro ao macro, ela vai conduzir sempre ao infinito. Ou seja, se você já cansou de estar só nessa postura do instinto, se viver mais na animalidade do que olhar a vida com um olhar de que há algo mais, e olhar com essa busca, com esse anseio, e aí a pessoa começa a estudar, a procurar conhecimento, informação, o que ele nos diz? Em espiritualismo, a investigação, ou seja, o estudo, a busca por esse conhecimento, ela vai ser infinita, porque ela vai do micro ao macro. A gente vai buscar e vai encontrar material para estudar, para investigar, para pesquisar, ao infinito, tanto se a gente for para o que é microscópico, quanto se a gente for para o que é macroscópico. Então, que não é só essa busca, estudando e procurando ter informação, que vai fazer com que a gente expanda. O que ele diz? É que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, ou seja, seguindo aquelas informações e os exemplos e tudo que a gente recebe já tem de informação que os próprios avatares já deixaram aqui para nós como exemplos para a gente seguir. Então, só a nossa transformação íntima, à luz dessa espiritualidade superior, dessa vivência espiritual mais elevada, é que nós teremos acesso às fontes da vida divina. Ou seja, há uma expansão tal e tamanha da nossa consciência, a ponto de um dia nós alcançarmos o top, né, de um arcanjo, do átomo ao arcanjo, né? A espiritualização a nível superior. Então, isso nós também temos um outro prefácio, esse está no livro Os Mensageiros, o outro prefácio de Emmanuel. Então, o despertar da consciência é quando então nós não vamos mais nos ver separados do outro, porque todos os ensinamentos, através dos tempos, na história, dos principais avatares, e no nosso caso, que cristãos que somos, os ensinamentos maiores nos dizem, né, para nós amarmos o outro como a nós mesmos. Né? Então, o despertar da consciência, ele está totalmente atrelado à nossa percepção de que nós estamos conectados ao outro, de que nós estamos conectados a tudo e de que nós não estamos numa caminhada que é egóica, que é solitária. Que eu digo solitário, o espírito ele evolui individualmente, mas nós fazemos parte de um todo. Então, é por isso que vivemos em sociedade, é por isso que nós estamos nos meios familiares, nos grupos a que pertencemos, para que possamos trocar, experienciar e, com isso, caminhar. Mas é a construção individual que vai fazer com que a consciência individual se expanda. Bom, então, levando em conta, e nós já sabemos que a única bagagem que nós levamos daqui da nossa vida para todas as outras vidas, quando a gente deixar esse corpo material aqui da terceira dimensão e formos para a quarta dimensão, o que a gente vai carregar na nossa bagagem é o amor que a gente tiver construído dentro de nós. Então, porque não vai existir nenhum juiz, né, de toga e martelo nos condenando, nos absolvendo quando nós deixarmos o vaso da carne e formos para a dimensão espiritual.
o nosso juiz e a nossa própria consciência. Então, o processo da expansão da consciência também está muito atrelada à nossa própria postura de autojulgamento, de justiça, aquilo que nós vamos construir como opinião própria a nosso respeito. A hora que a gente estiver do lado de lá, sentar na pedrinha do caminho, colocar a mãozinha no queixo e for refletir sobre o que aconteceu no passado, é exatamente sobre esse pacote que a gente está levando, que está dentro de nós, e não das coisas que nós construímos a nível material. Não aquilo que ficou naquela camada instintiva e naquela camada do egoísmo, do egocentrismo. É quando nós vamos trabalhar as nossas potencialidades para melhorar a nossa capacidade de amar. Então, nós vamos ter aqui, vamos procurar mais informação, ok, vamos educar o nosso intelecto. Lembra das asas do anjo? Uma asa é a inteligência e a outra asa é a moral. Então, nós vamos precisar ter o conteúdo, né, a educação do nosso intelecto, a nossa informação, mas ela não vai nos valer de nada, como disse Emmanuel, se nós não nos sensibilizarmos. Precisamos sensibilizar a nós próprios diante daquilo que nós estamos aprendendo. A cada palestra, a cada livro, a cada live que a gente assiste, a cada parágrafo, a cada postagem, cada coisa, cada informação que vem para dentro de nós, a gente precisa refletir e perceber aonde é que ela está nos sensibilizando. Cada filme que a gente assiste, cada documentário, aonde é e de que forma aquilo nos toca, para que promova dentro de nós a educação da nossa vontade, onde a gente para de se vitimizar diante das situações, a gente para de procurar apontar culpados e a gente então se responsabiliza pela nossa parte, a gente se percebe responsável, né? Porque nós fazemos parte daquele todo. Então, se nós não nos percebemos também responsável e não estivermos sensibilizados para aquilo, muito mais difícil vai ser a gente partir para a atitude, para a ação. Nós vamos chegar na ação quando nós já estivermos realmente introjetados. Estamos expandindo a consciência com relação a um determinado ponto, a um determinado assunto, porque veja só, a expansão da consciência ela abrange muitos tópicos da nossa vida. Muitos tópicos da nossa existência, inúmeros. Então, se nós pararmos para pensar, vão ter várias coisas sobre as quais a gente vai ter, e às vezes numa existência a gente não vai conseguir trabalhar todas elas, mas é muito importante que a gente comece por algumas. É importante que a gente faça, nem que seja de forma gradativa, lenta e gradual, mas que a gente dê passos, que a gente caminhe, porque Emmanuel também diz, num outro prefácio de um outro livro de André Luiz, que 100 anos, uma vida de 100 anos aqui na matéria, é um cisco diante do tempo que o Espírito usufrui na eternidade. É um cisco. Às vezes a gente vai levar uma vida aqui na matéria para expandir a nossa consciência em alguns aspectos. Mas quem começa a expandir, quem sai do adormecimento, quem desperta, uma vez desperto, esse é um processo ad eterno. Ele é contínuo. Cada vez mais a gente vai despertar mais e mais e mais. Então, além da luta vulgar do dia a dia, outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada. Essa é uma outra informação que Emmanuel traz para nós no livro Missionários da Luz, do André Luiz. Então, quando o Emmanuel nos diz isso, me faz pensar no seguinte: eu sei porque no contexto ele está se referindo às atividades, por exemplo, que o espírito desempenha quando está em desdobramento, por exemplo. Quando ele está dormindo, o corpo físico está dormindo, o espírito está em desdobramento. A gente já teve também várias oportunidades de falar sobre isso aqui em palestras, as duas últimas nós falamos sobre isso. Então, a consciência de cada um é que vai ditar as outras atividades que o espírito vai desempenhar no dia a dia, vai desempenhar durante a jornada. Porque a gente tem a luta do dia a dia, a gente tem tudo aquilo que fazer.
Mas e as outras coisas, os nossos outros interesses? Aonde é que nós estamos colocando a nossa atenção? Aonde é que a gente já vai perceber? Porque a gente se percebe conectado ao todo, responsável, sensibilizado. A informação já chegou a nós. Quais mais informações a gente vai buscar para a gente poder se fazer cada vez mais útil? Para a gente poder conseguir fazer com que as nossas atitudes reverberem melhor e a gente contribua cada vez mais e melhor para com o todo, para que a gente possa se fazer co-criadores com Deus de uma realidade melhor, de um mundo melhor. Então é a nossa consciência, o nosso nível consciencial que vai fazer com que as nossas atividades constantes, diárias, acordados ou dormindo em desdobramento, vão cada vez mais nos atrelar a coisas melhores, porque senão, qual vai ser a nossa postura? A do avestruz que coloca a cabeça no buraco porque ele não quer ver. Colocando a cabeça no buraco é como se simplesmente todo o resto não existisse. Então eu não quero ver. Não quero ver as situações, eu não quero ver as circunstâncias, eu não quero ver o que está fora, eu não quero ser empático com o que está acontecendo, e então eu não quero me envolver, basta que eu viva aqui a minha vida, saciando as minhas necessidades básicas e dos que estão aqui bem próximos de mim, e pronto, porque todo o resto não me pertence. Todo o resto deixa para lá, deixa a vida me levar, a vida que me leve, e eu não vou assumir minha responsabilidade, eu não vou ter consciência do quanto eu faço parte desse todo. Então eu estou adormecida, não quero ver. Mas num momento, depois de tantas vidas, de tantas reencarnações, ainda como o avestruz, colocando a cabeça no buraco, se negando a ver, o que vai acontecendo? A gente vai alimentando, a gente vai trazendo a lei de causa e efeito, ação e reação, para dentro das nossas próprias existências. A alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Outra frase de Emmanuel. Então, essa criatura que antes estava adormecida, em algum momento, nem que seja pela dor, porque ela vai, cada uma das suas existências, ela vai vivenciar em si as consequências daquilo que ela fez ou deixou de fazer, né? Agiu por ação, fez ou por omissão nas vidas anteriores, e às vezes nessa própria existência, e aí a rebordosa vem. E aí os efeitos vêm. Quando os efeitos vêm, aquilo sacode. É aquilo que a gente falou, às vezes pelo amor ou pela dor. Então vai haver um momento em que esse adormecido vai despertar. É assim que as leis naturais atuam. É assim que a evolução acontece. A expansão da consciência, o despertar dela e a consequente expansão, ela está mergulhada nesse processo natural de evolução incessante. Ninguém vai ficar ad infinito, ad eterno, feito o avestruz. Vai acontecer um momento em que vai haver um despertar. Pode demorar mais, pode demorar menos, para alguns pode ser mais rápido, para outros nem tanto, mas esse é um processo evolutivo que é inerente a nós, a todos nós espíritos. Bom, então, eu trouxe, diante de tantos aspectos da evolução da consciência que a gente pode abordar, peço licença só um instantinho. Hoje está fazendo um calor muito excepcional aqui, então por isso que eu estou toda hora me secando, peço desculpas. Bom, eu vou usar a consciência ecológica como exemplo. Bora usar esse exemplo? Porque é uma coisa muito falada, muito em voga, mas com relação à consciência ecológica, vamos pensar nos adormecidos, naqueles que estão a caminho do despertar, nos despertos, naqueles que já estão a caminho da iluminação mesmo, né? Caminhando para um dia chegar a ser um espírito iluminado. Nesse nosso processo de assumir essa consciência dessa questão ecológica, por exemplo. Trouxe aqui uma primeira imagem. Vocês estão vendo aqui. Uma pessoa simplesmente jogando o seu lixo pela janela do carro. Cena incomum? Nem tanto. Então,
Isso acontece? Acontece. Essa pessoa que age dessa forma, ela está vendo alguma coisa além do que o seu próprio interesse, seu próprio benefício, que é o de esvaziar o carro que está ali cheio de lixo? Algum outro interesse? Não, ela não está vendo nada. Ela está vendo apenas o dela. Então, é a postura daquele que não quer ver. Ele não está nem um pouco, ele não tem percepção e não interessa, porque ele nem para perceber. Se tem informação, algum dia essa informação chegou até ele, achou a informação desnecessária, não gosta de falar sobre isso, não tem interesse de falar sobre isso. Se alguém fala de ecologia, se alguém vem com um papo de ecologia, ele é capaz de chamar de ecochato. Mas essa pessoa, ela vai caminhar. O processo, esse espírito que nesse momento está dessa forma, a sua consciência ecológica está nesse ponto, um dia ele vai ter uma reverberação, vai ter uma modificação, porque ele vai continuar reencarnando, vai continuar vivendo. Então, se a gente para pensar em outro momento, em um outro patamar, naquela escada, naqueles degraus de evolução, a gente pode imaginar assim, poxa, é um assunto tão falado, todos nós temos tanta informação, já acesso a tanta informação a respeito da consciência ecológica, mas apesar disso, 66% dos brasileiros pouco sabem ou nada sabem, por exemplo, sobre coleta seletiva. E também, se sabem, não se importam muito. Ou alguns já se importam um pouco, já fazem um pouquinho, já fazem uma coleta seletiva errada, mas até já fazem, já se preocupam um pouquinho. Fazem uma coleta seletiva que não se importam, por exemplo, de passar só uma aguinha dentro dos vasilhames e dos copos e dos os recipientes que vão ser descartados e jogam fora ali de qualquer maneira. Mas não lembram que aquilo tudo vai fazer parte de uma cadeia, de um processo ali ecológico. Esse copo de requeijão ou aquele pote de manteiga que não, pelo menos um papel não foi passado ali, que seja para não passar água, para não gastar água, né? Mas poderia usar colocando dentro da água da pia da louça que já está lavando. Mas que seja, que a desculpa seja assim, não vou mandar limpo porque eu não quero gastar água, eu quero economizar água. Mas pelo menos um papelzinho, porque aquilo ali vai para dentro de um compartimento que até chegar no local da coleta e até ser lavado, já criou verme, bactéria, bicho. E a pessoa que vai manusear aquilo, vai pegar uma coisa cheia de verme. Se não foi para uma coleta seletiva, se por algum acaso aquilo foi para um lixo comum e vai parar num lixo, e os catadores que vêm, quantos e quantas famílias vivem do lixo? É aquele nosso irmão, nossa irmã que vai mexer no lixo, é que vai pegar aquela lata. É aquela história da latinha de metal, que passa aí, aquela postagem que corre aí pela internet e tal, mandando a gente pisar, para que os animais não coloquem o focinho dentro da lata, quando vão fustigar o lixo, para não cortar o focinho. Cachorrinho e o gato que vão mexer no lixo, né? Então tudo depende de como é. Nós já temos alguma consciência, mas exatamente como e a que nível. Mas será que a gente realmente já está fazendo tudo o que a gente poderia? Será que a gente não poderia melhorar? Será que a gente não poderia então buscar mais informação, nos sensibilizar melhor, não ficar dizendo que eu não tenho tempo, eu não gosto, porque o outro aqui não faz, eu separo, mas aqui no condomínio eles aqui não jogam, eles aqui não entregam para a coleta seletiva. Como é que a gente pode substituir isso? A nossa atividade diária, como é que a gente pode suplantar isso, já que a consciência é nossa? Como é que a gente pode dar um passo a mais em direção a colocar em atitude, já que nós estamos então assumindo a responsabilidade, qual é a atitude que a gente pode tomar com relação a isso, que vai efetivamente nos fazer a diferença diante do todo, porque é esse planeta que a gente vive. Esse lixo que a gente joga fora de forma indiscriminada é o lixo que vai poluir a água do rio, que às vezes vai abastecer o rio que vai depois trazer a água que vai sair da nossa torneira.
Isso vale para tudo, isso vale para o lixo que a gente joga fora, para o óleo que a gente derrama na pia da cozinha, para o remédio que a gente descarta na pia, no lixo, na descarga do banheiro e no lixo comum, o remédio fora da validade. E a gente não vai e coloca em lugares que tem, tem farmácias, redes próprias com coleta para medicamentos fora de validade. E se está na validade, será que a gente não pode ver locais que recebam medicamentos para a gente poder doar para quem necessita e que não tem condições de comprar? Se hoje as pessoas estão com dificuldade de comprar comida, será que estão com facilidade de comprar remédio? É uma questão da conscientização. Então diz a Emmanuel, ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, porque a gente está vivendo hoje o reflexo do nosso ontem, não ouvides de que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Então, falando em consciência ecológica, por exemplo, qual é o amanhã que nos aguarda? Quem é que vai estar reencarnado aqui num planeta saudável ou doente, senão nós mesmos? Bom, finalizando com Emmanuel, a peregrinação para os cimos da vida exige-nos noção de responsabilidade, devoção à prática do bem, amor ao estudo e esforço perseverante em nosso burilamento moral. Então, a peregrinação para os cimos da vida, a expansão da nossa consciência, para chegarmos àquela consciência do Espírito iluminado. Isso exige de nós, então, noção de responsabilidade, como já falamos, devoção à prática do bem, estarmos conectados ao todo e fazendo por tudo e por todos aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Amor ao estudo, buscar cada vez mais a informação de forma conscienciosa e buscando se sensibilizar àquilo que está sendo aprendido. E esforço perseverante no nosso burilamento moral, porque é a nossa modificação interna, é o conhece-te a ti mesmo, no que eu já posso modificar, o que eu tenho em mim que eu posso melhorar. Não é que eu seja tudo que eu já gostaria de ser, mas como disse Paulo de Tarso, ainda bem que eu já sou o que sou. Mas isso não pode nos impedir de procurar alcançar patamares cada vez maiores, espiritualmente falando. Gostei muito dessa frase que eu recebi de um colega nosso. Ainda somos poeira de estrelas, mas com centelha divina dentro de nós. Fiz uma pesquisa rapidamente, dias atrás, nas redes sociais, sobre o que as pessoas consideravam a expansão da consciência. E, invariavelmente, todas as respostas que eu colhi, que eu recebi, e agradeço àqueles que participaram, elas todas são respostas que fazem parte do processo. Todas estão certas, todas as respostas se enquadram dentro de tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. Sendo que a expansão da consciência propriamente dita é um processo de evolução do nosso caminhar espiritual, que nós, enquanto espíritos imortais que somos, que viemos do átomo e iremos a caminho da angelitude, do átomo ao arcanjo, a expansão da consciência, aí a etapa em que nós, como espíritos humanos que somos convidados pela vida, somos convidados pela natureza, pelo todo, somos convidados por Deus a desempenhar, a desenvolver, a elaborar dentro de cada um de nós, porque nós somos deuses, nós somos centelha divina, nós somos filhos de Deus e nós somos o eu sou. Nós somos Deus em nós e nós somos Deus em tudo, assim como tudo está em nós. Esse processo de expansão, ele acredito eu, que até na angelitude, até lá, essa possibilidade de crescimento para uma conexão cada vez maior com Deus, ela é passível de existir. Então, que
busquemos o nosso despertar, que busquemos a nossa expansão da consciência em todos os aspectos possíveis da nossa vida, que nós possamos sair dessa nossa existência atual com uma malinha, com uma bagagenzinha cheia de um amor melhor aprendido, melhor vivido, de forma consciente. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela companhia. Aqui abaixo da palestra, nas explicações, na descrição da palestra e mais abaixo, vocês têm todas as informações e links e formas de entrar em contato conosco. Sejam sempre todos muito bem-vindos ao Lar Irmã Zarabatana em todas aquelas formas que nós tenhamos de estar ligados a vocês. Venham sempre, estejam conosco sempre e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada por tudo. Mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade. Até a próxima.